Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube. Eu sou a missionária Lara e quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Está lá no Salmos 32 e a gente vai falar sobre o perdão de Deus. O título desse salmo diz assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Ou seja, receber o perdão de Deus é uma bênção para as nossas vidas. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Esses salmos são salmos de Davi. E teve um momento da vida de Davi em que ele pecou, em que ele falhou com Deus. E ele escondeu esse pecado de Deus. Mas você pode perguntar, como que alguém vai esconder algo de Deus? Porque Deus vê tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. E sim, a gente não consegue esconder nada de Deus. Só que nesse momento, Davi, ele não tinha confessado diante de Deus o pecado. E para que a gente possa receber o perdão de Deus, o caminho é a gente confessar o nosso pecado para Deus, por mais que ele já saiba, por mais que ele está vendo. Por quê? Porque o ato da gente confessar mostra que, primeiro, a gente reconheceu o pecado. Porque tem muitas pessoas que vivem no pecado, pecando, e ela nem reconhece aquele erro na vida dela. Ela acha que é normal, que está tudo bem. Então, o ato da pessoa ir lá e confessar: Senhor, me perdoa, eu pequei, primeiro mostra que ela já reconheceu o erro. E esse é o primeiro passo, reconhecer aonde o pecado está na sua vida. Se você tem cometido um pecado, peça para Deus: Senhor, me mostra se eu estou pecando em alguma coisa. Talvez você já está numa caminhada longa aí com Deus, né? Mas a gente é ser humano, a gente sempre peca. Peça para o Senhor te dar consciência, para que você venha reconhecer alguma situação de falha na sua vida, para que você possa se arrepender e confessar. E aí ele diz, né, que enquanto ele estava vivendo daquela forma, com o seu pecado escondido, sem confessar diante de Deus, os ossos dele se envelheceram e ele vivia constantes gemidos, dias de dores, era muito sofrimento, era um peso. Olha o que diz no versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Ou seja, existe um peso sobre a vida de Davi, existe um peso sobre as nossas vidas quando a gente vive no pecado. É o peso da culpa. E quando uma pessoa ela é culpada, ela não se sente merecedora das bênçãos de Deus. Quando uma pessoa ela se sente culpada por algo errado que ela fez, ela se destrói. O pecado ele tem o poder de tirar a nossa saúde. O pecado ele tem o poder de tirar nossas forças. Olha que diz que o vigor que ele tinha, aquela alegria, a gente conhece, né, o rei Davi como um adorador. Foi ele que escreveu a maioria desses salmos que são louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que ele dançava para Deus. E toda essa alegria de estar na presença de Deus, todo esse vigor, esse ânimo que Davi tinha, foi secado, como diz aqui, né? Ele perdeu essas forças por causa do pecado que estava ali, oculto no coração dele. E aí ele diz, no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. E nesse momento, Davi ele toma uma atitude. Ele fala, quer saber, chega de ficar escondendo de Deus o meu pecado, escondendo de mim mesmo. Às vezes a gente está errando, e por a gente não ter consciência do nosso erro, a gente esconde de nós mesmos, finge que não está acontecendo nada. Mas saiba que o pecado ele traz muitos prejuízos para a nossa vida, até para a nossa saúde. Então, que nós possamos, assim como Davi, tomar a atitude. Se você está vivendo hoje em pecado, o Espírito Santo ele vai te mostrar na sua vida aquilo que desagrada o coração de Deus, coisas que você pratica, pessoas com quem você anda. O pecado,
Eu oro para que o Espírito Santo ele revele no seu coração aquilo que é pecado na sua vida, que te afasta de Deus. E ele vai te revelar. E quando ele te revelar, que você possa tomar a atitude de, assim como Davi, confessar diante de Deus, se arrepender. E diz, né, que quando ele confessou o pecado, o Senhor perdoou a iniquidade dele. E diz assim no versículo 6: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordam as muitas águas, não o atingirão. Ou seja, sempre que a gente se colocar diante de Deus com o coração arrependido, quebrantado, ele vai nos perdoar. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Talvez o inimigo ele sopre na sua mente que não adianta porque você já errou e você não tem mais, você não merece o perdão de Deus, você não merece as coisas boas de Deus para a sua vida. Mas Deus é rico em perdoar. E se ele encontrar verdade no seu coração, ele vai te perdoar. E ele vai restituir, ele vai fazer tudo novo na sua vida, como ele fez com Davi, né? Davi, ele pecou em um momento, né? Mas depois que ele se arrependeu, o Senhor, ele abençoou Davi novamente. Aquela alegria voltou para o coração dele. Aquela inspiração para louvar a Deus, aquela alegria de estar na presença de Deus, aquela alegria de viver a vida, voltou para o coração de Davi, o vigor, a saúde. E Deus, ele perdoou. E aí ele diz, né, no versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Então olha a diferença. Quando Davi tomou a atitude de confessar para Deus os pecados, tudo mudou. O coração dele mudou. Ele sentiu uma leveza, ele sentiu de novo a presença de Deus ao lado dele. As consequências daquele pecado, ele colheu na vida dele, mas a presença de Deus estava com ele. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então, às vezes a gente colhe coisas ruins na nossa vida que foi de erros que a gente cometeu, de sementes ruins que a gente plantou lá atrás. A colheita vem, mas independente, se hoje você tomar a atitude de se arrepender e de passar a plantar sementes novas, sementes boas, que agradam o coração de Deus, você vai começar a viver um novo tempo na sua vida, uma nova colheita. Deus, ele vai fazer com que coisas boas, que bênçãos alcancem a sua vida. E nesse processo, né, porque é um processo, você vai se arrepender e você vai começar um processo com Deus. Ele vai estar ao seu lado, por mais que tenha momentos difíceis, momentos de tentação, por mais que o pecado ele volte a bater na sua porta para fazer você pecar de novo, Deus vai estar ao seu lado, o Espírito Santo vai estar te direcionando. E para finalizar, olha o que diz no versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Olha que bênção. E sobre a minha vista te darei conselhos. Então Deus, ele vai segurar na sua mão e vai te mostrar por onde você deve andar, as pessoas que você deve andar, os lugares que você tem que ir. O Senhor, ele vai te aconselhar. Você vai ter a presença de Deus do seu lado. E olha que privilégio. Não existe amigo melhor, não existe conselheiro melhor do que Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. Então, que eu e você possamos estar diante da presença de Deus com esse coração como o coração de Davi, um coração quebrantado. Nós somos pecadores. Talvez hoje você não esteja com nenhum pecado aí na sua consciência. Fala, missionário, eu estou com a minha consciência limpa diante de Deus. Mas talvez amanhã você pode cair, né? Amanhã você pode errar. E quando você errar, não endureça o seu coração, porque o inimigo quer isso, que a gente endureça o nosso coração e se afaste de Deus. Não, mas que o nosso coração ele seja quebrantado. Quando você errar, que você tenha humildade para se colocar diante de Deus, tomar essa atitude de se arrepender. E o Senhor, como é bondoso e misericordioso, ele vai novamente perdoar pelo sangue de Jesus. E todos os dias a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Então eu declaro sobre a sua vida as misericórdias de Deus. Se hoje você estava sofrendo por causa de um pecado, por causa de um erro que você cometeu e o inimigo estava te acusando, eu repreendo essa acusação em nome do Senhor Jesus e declaro que o seu coração é um coração quebrantado,
que você se arrepende desses pecados e o Senhor te perdoa. E a graça de Deus, ela vem sobre a sua vida nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você está assistindo esse vídeo e te renova e restaura o seu ânimo, o seu vigor, as suas forças. E que você vai cantar e louvar ao Senhor com alegria, com disposição, porque o Senhor te renova nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que essa bênção, para que essa semente poderosa que é a palavra de Deus possa alcançar a vida de cada uma das pessoas que receber esse vídeo. E deixa o seu like aqui embaixo, para que o próprio YouTube possa nos ajudar a enviar esse vídeo para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Voltando aqui, porque eu esqueci de falar para vocês nos acompanhar no Instagram. Diariamente a gente está ali postando uma palavra para alimentar a sua fé. E lá é algo que a gente consegue postar com mais frequência, né? Então todos os dias eu tenho me esforçado, o pastor também, para deixar ali uma palavra para o seu coração. Então, clica no link aqui na descrição, que você já vai direto para lá. E também tem o Facebook, vou deixar o Instagram e o Facebook. E aí você pode nos acompanhar com mais frequência, receber a palavra de Deus.